Custos diretos e custos indiretos, baseado no livro Contabilidade de Custos do professor Eliseu Martins, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, editora Atlas, 9ª edição 2003, do subtítulo Classificação dos custos em diretos e indiretos, da página 48. Suponhamos que os seguintes custos de produção de determinado período precisem ser alocados aos 4 diferentes produtos elaborados pela empresa: matéria-prima, embalagens, materiais de consumo, mão de obra, salários da supervisão, depreciação das máquinas, energia elétrica, aluguel do prédio. O responsável por custos faz os levantamentos e as análises necessárias e verifica o seguinte: matéria-prima e embalagens podem ser apropriadas perfeita e diretamente aos 4 produtos, já que foi possível identificar quanto cada um consumiu. Materiais de consumo. Alguns são lubrificantes de máquinas e não há como associá-los a cada produto diretamente. E outros são de tão pequeno valor que ninguém se preocupou em associá-los a cada produto. Mão de obra. É possível associar parte dela diretamente com cada produto, pois houve uma medição de quanto cada operário trabalhou em cada um e quanto custa cada operário para a empresa. Mas parte dela refere-se aos chefes de equipes de produção e não há possibilidade de se verificar quanto atribuir diretamente aos produtos. Salários da supervisão. Muito mais difícil ainda de se alocar por meio de uma verificação direta e objetiva do que a mão de obra dos chefes de equipes de produção, já que essa supervisão é a geral da fábrica. Representa esse custo o gasto da supervisão dos chefes de equipes e, por isso mesmo, muito mais difícil é a alocação aos produtos. Depreciação das máquinas. A empresa deprecia linearmente em valores iguais por período e não por produto. Haveria possibilidade de apropriar diretamente a cada produto se a depreciação fosse contabilizada de outra forma. Energia elétrica. Parte dela é possível alocar a 3 dos 4 produtos, já que a máquina que mais consome força possui um medidor próprio e a empresa faz verificações de quanto consome para cada item elaborado. Porém, o resto da energia só é medido globalmente e não há forma direta de alocação. Aluguel do prédio. Impossível de se medir diretamente quanto pertence a cada produto. Após essas análises, podemos verificar que alguns custos podem ser diretamente apropriados aos produtos, bastando haver uma medida de consumo, quilogramas de materiais consumidos, embalagens utilizadas, horas de mão de obra utilizadas e até quantidade de força consumida. São os custos diretos com relação aos produtos. Outros realmente não oferecem condição de uma medida objetiva e qualquer tentativa de alocação tem de ser feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária, como o aluguel, a supervisão, as chefias, etc. São os custos indiretos com relação aos produtos. Portanto, a classificação de direto e indireto que estamos fazendo é com relação ao produto feito ou serviço prestado,
e não à produção no sentido geral ou aos departamentos dentro da empresa. Alguns custos têm características especiais. Por exemplo, vimos que parte dos materiais de consumo poderia ser apropriada diretamente, mas, dada a sua irrelevância, verificou-se não valer a pena esse trabalho. Muitas vezes, a relação custo-benefício é desfavorável para itens de pequena importância. Outros, como a depreciação, poderiam também ser apropriados de maneira mais direta, porém, pela própria natureza do custo, não é, na maior parte das vezes, considerado útil tal procedimento. O próprio valor da depreciação como um todo é tão estimado e arbitrariamente fixado que chega a ser pouco útil à alocação direta. Finalmente, certos custos, como a energia elétrica, podem ser relevantes, mas não tratados como diretos, já que para tanto seria necessária a existência de um sistema de mensuração do quanto é aplicado a cada produto. Por ser caro, esse sistema, ou de difícil aplicação, ou ainda por não ser muito diferente, o valor assim obtido daquele que se calcularia com base na potência de cada máquina e no volume de sua utilização, prefere-se fazer a apropriação de forma indireta. Cada vez que é necessário utilizar qualquer fator de rateio para a apropriação ou cada vez que há o uso de estimativas e não de medição direta, fica o custo incluído como indireto. Logo, o rol dos custos indiretos inclui custos indiretos propriamente ditos e custos diretos por natureza, mas que são tratados como indiretos em função de sua irrelevância ou da dificuldade de sua medição, ou até do interesse da empresa em ser mais ou menos rigorosa em suas informações. Pode-se, inclusive, dizer também que, entre os indiretos, existem os menos indiretos, quase diretos, como material de consumo, e os mais indiretos, como supervisão de fábrica, imposto predial ou corpo de segurança. Com respeito especificamente à mão de obra, entendemos então o que seja direta e indireta. Aquela diz respeito ao gasto com o pessoal que trabalha e atua diretamente sobre o produto que está sendo elaborado. A outra, a indireta, é a relativa ao pessoal de chefia, supervisão ou ainda atividades que, apesar de vinculadas à produção, nada têm de aplicação direta sobre o produto. Manutenção, prevenção de acidentes, contabilidade de custos, programação e controle de produção, etc.